Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos, caro amigo, no capítulo 3 do livro de Números, onde vemos que Deus falou com o povo de Israel. Deus estava a preparar o povo então para uma caminhada pelo deserto. E Deus deu orientações muito específicas ao povo de Israel durante essa caminhada. Vimos que Deus instruiu o povo da forma como eles devem de acampar, a forma como eles deveriam estar organizados quando tivessem que parar para descansar. Também vimos que Deus levanta um censo para que o povo pudesse contar com os soldados que iriam defender a nação durante o tempo dessa peregrinação. Vimos também a divisão por famílias, a importância das famílias e das origens familiares, como Deus trata desse assunto mostrando a proveniência de cada pessoa para que eles se pudessem identificar como filhos de Abraão e pudessem receber de alguma forma esta promessa que Deus havia feito a Abraão. Cada família, cada grupo, eles deveriam ter também a sua própria bandeira, o seu estandarte, e quando se acampassem, deveriam estar bem assinalados e indicados como eles estavam então organizados. Ainda vimos também que havia uma tribo, a tribo de Levi. Esta tribo não foi contada com o censo para os soldados, para a guerra, pois eles tinham sido dedicados completamente ao serviço sacerdotal. E nesse sentido, houve um censo para estas famílias também, mas para que elas pudessem servir exclusivamente a Deus. E nesse sentido, eles ficaram então desobrigados do serviço militar para poderem servir no tabernáculo, para poderem levar o povo a ter um relacionamento exclusivo com Deus. Então nós encontramos-nos no capítulo 3 deste livro de Números. E você que nos tem acompanhado poderá abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Números e abrir então no verso 1, pois nós vamos começar exatamente aí. E diz assim o texto: São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eliezer e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eliezer e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Nós temos aqui a confirmação daquilo que já vimos, no fundo, no livro de Levítico. Vemos que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, por terem introduzido fogo estranho perante o Senhor, eles pereceram. Eles foram descuidados com esse ofício. Eles trataram desse relacionamento com Deus de uma forma desrespeitosa. E Deus mostrou ao povo de Israel que o relacionamento com Deus é algo cuidadoso. Então, aconteceu exatamente isto para ensino de todas as famílias de Israel. Nós temos aqui neste texto primeiro a família de Arão e de Moisés. A tribo de Levi é dada então a Arão, pois ele era o sumo sacerdote. E esta tribo é dada para que eles pudessem oficiar, ter esse serviço sacerdotal. E assim era determinado que eles assistissem a Arão neste serviço religioso. Todos nós que somos cristãos, queremos que hoje a Igreja faz parte do trabalho sacerdotal de Cristo. No fundo, todo aquele que é cristão, podemos dizer que é, de alguma forma, um levita. É alguém que está ao serviço de Deus. Cristo, na realidade, é o nosso sumo sacerdote, como diz o livro de Hebreus. E todos nós que somos cristãos fazemos então parte deste ministério sacerdotal aqui no mundo. O ofício de sacerdote era o quê? Era, no fundo, levar as pessoas até Deus. Os sacerdotes naquela época tinham essa função, de conduzir aqueles que estavam mais afastados de Deus a uma relação íntima e pessoal com Deus. E é exatamente essa a função da Igreja hoje em dia. A Igreja tem aqui na Terra
essa função sacerdotal, pois ela, diz a própria Bíblia, é o corpo de Cristo, por meio do qual Cristo opera no coração dos homens. Se nós olharmos para o Evangelho de São João, no capítulo 17, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal, nós lemos o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu me confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Nós vimos isto no Evangelho de São João, capítulo 17, verso 6. Vemos também que Deus então dá, digamos assim, os homens a Cristo. E o seu Filho então o utiliza a cada um de nós para que nós possamos ser, podíamos dizer, os seus braços aqui na terra. Como corpo de Cristo, que é a Igreja, nós somos os braços estendidos de Jesus àqueles que cruzam conosco. Somos dele e servimos-lo a ele. É exatamente por isso que Jesus, ainda neste mesmo texto do Evangelho de São João, no capítulo 17, agora no verso 9, ele diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Como vemos, fomos todos dados a Jesus Cristo. E ele, de facto, fomos dados pelo Pai Celestial, como sendo esta dádiva de amor. E é verdade que achamos que às vezes não somos nada, não valemos nada. Às vezes as pessoas pensam, mas o que é que eu valho? Eu quero dizer que você é uma grande dádiva. Você tem muito valor. Aos olhos de Deus, você tem o valor suficiente para Ele ter dado Jesus Cristo para morrer por si. Então veja bem o valor que você tem aos olhos de Deus. Não se pode desprezar assim dessa forma. Eu diria mesmo que isso é algo que desrespeita o sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós desconsideramos aquilo que Deus fez por nós, quando nós desconsideramos aquilo que somos realmente, ao ponto de o próprio Jesus Cristo ter morrido por nós na cruz, certamente nós aí desrespeitamos esta dádiva de Deus. Nós, aos olhos de Jesus, valemos o mundo inteiro. É por isso que a palavra de Deus nos diz que uma alma vale o mundo inteiro. Então você tem esse valor aos olhos de Deus. Talvez você está a passar por uma crise e sente-se assim por dentro, que não vale nada. Deus está a dizer: eu amo-te e tu vales o meu Filho Jesus Cristo, morto naquela cruz. Este é o valor que você tem aos olhos de Deus. E é por isso que nós podemos, de alguma forma, receber este presente, receber esta dádiva que é a vida eterna, pois Cristo é aquele que nos dá valor. No livro de Números, capítulo 3, no verso 9, nós continuamos então a olhar para este retrato aqui, tratado neste livro de Números. E diz o texto bíblico: darás, pois, os levitas a Arão, e os seus filhos, de entre os filhos de Israel, lhes são dados. Deus aqui vai convocar os filhos da tribo de Levi para servirem o sumo sacerdote que é Arão. Assim também Deus quer que cada um de nós seja dedicado a Ele, no seu serviço. Nos dediquemos de tal forma, com tal entrega ao sumo sacerdote que é Cristo, para que nós possamos ser de facto esses sacerdotes que operam no mundo, que conduzem aqueles que não conhecem Jesus a um relacionamento com Ele. E o livro do apóstolo Pedro, que ele escreve numa das suas cartas, ele diz que todos nós somos sacerdotes reais. Você já viu aquilo que você é, se é um cristão? Se já entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que você é um sacerdote real de Deus. É um sacerdote que tem a responsabilidade de levar aqueles que não conhecem Jesus até aos pés de Jesus. Às vezes nós temos uma mentalidade que, enfim, muito cultural, que nós pensamos que só alguns é que são sacerdotes, só alguns é que têm a responsabilidade de apresentar Deus às pessoas. E isso é um erro bíblico. A Bíblia nos mostra que todos os filhos de Deus, todos aqueles que aceitaram Jesus, nesta nova aliança, debaixo da graça de Cristo, todos nós somos sacerdotes de Deus. E todos nós, sejamos leigos ou não, temos a responsabilidade de levar o Evangelho de Jesus àqueles que não o conhecem. Este era o ofício do sacerdote. Em Números, capítulo 13, ainda no verso 13, continua o texto: porque todo o primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus. Eu sou o Senhor. Vemos este texto incrível e fantástico também ao mesmo tempo.
em que claramente Deus quer ter um povo especial, um povo de pessoas consagradas a Ele, dedicadas a Ele, separadas para Ele. No fundo, um povo santo. A palavra santo quer exatamente dizer isto, separado para Deus. E Deus quer ter esse povo santo. Muitas vezes nós pensamos que Deus quer apenas as nossas possessões materiais, mas não é isso que Deus quer. Deus quer, acima de tudo, um relacionamento consigo. Ele quer as nossas vidas. Ele é o Senhor de todas as coisas, de tudo aquilo que nós temos e até de tudo aquilo que nós somos. E nós precisamos entender isto e nos entregar nas suas mãos. Pois o que temos e somos, afinal de contas, a quem pertence? Se nós somos cristãos, pertence a Deus. Então, não deveria de haver qualquer conflito em entregarmos os nossos primogênitos ou entregarmos a nós próprios. É exatamente por isso que Deus faz este apelo à nação de Israel. Porque tudo lhe pertencia e, no fundo, Ele só está a dizer: eu mesmo assim só quero uma parte, que eram os primogênitos. Alguns talvez pensam que os nossos filhos são nossos. Mas na realidade, enquanto nós pensamos isso e não os confiamos a Deus, então de facto aí muitas vezes os nossos filhos perdem. Quando nós começamos a ter esta relação com Deus e nos apercebemos que é melhor que os nossos filhos estejam confiados nas mãos de Deus, aí sim começamos a perceber que eles aí estão seguros. Eles aí estarão vigiados 24 horas por dia, pois nenhum de nós, por mais cuidadoso pai que seja, conseguimos cuidar dos nossos filhos 24 horas por dia. Os nossos filhos vão para a escola e muitas vezes nós não sabemos o que está a acontecer lá. Por vezes os nossos filhos, quando nós estamos a dormir, eles estão a dormir, nós não conseguimos vigiá-los. Mas Deus está lá presente. E Deus cuida deles a cada momento da sua própria vida e da nossa própria vida. Então eu sugiro que você entregue o seu filho nas mãos de Deus. Não só o filho mais velho, mas todos. Entregue nas mãos de Deus, pois Deus de facto é aquele que pode guardar, conduzir e encaminhar melhor a vida do seu filho. Talvez nós pensamos que Deus estava a exigir muito, mas no fundo, o colo de Deus é o lugar mais seguro da terra, onde podemos confiar os nossos filhos. Eu próprio e muitas outras pessoas têm feito. Assim que os filhos nascem, uma das primeiras coisas que fazemos assim que é possível é levar então essa criança diante de Deus, numa igreja, e dedicar essa criança a Deus. Normalmente não fazemos o batismo, porque isso é uma decisão pessoal que a pessoa deve fazer depois de se encontrar com Cristo. Mas, como pais, podemos dizer: Senhor, eu te quero entregar o meu filho nas tuas mãos. Assim como fez Maria e José com o próprio Jesus Cristo. Entregou Jesus ao 8º dia, consagrando-o ao Senhor. E no fundo este é o desafio que Deus faz aqui a toda a família de Israel. Temos então 3 famílias agora, que voltamos ao nosso texto. 3 famílias ligadas à tribo de Levi. E estas 3 famílias tinha sido distribuído todo o trabalho relativamente ao tabernáculo. São estas a família de Coate, de Gerson e de Merari. Nós vamos tentar olhar para este verso 14 do capítulo 3 do livro de Números. E diz assim: Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás a todo homem de idade de 1 mês para cima. Moisés os contou, segundo o mandamento do Senhor, como lhe fora ordenado. São estes os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias. E então começam a surgir uma série de nomes e de famílias. Temos aqui então a seguir também os filhos de Coate e os filhos de Merari. E assim diz ainda no verso 22. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente de 1 mês para cima, foram estes 1.500. Então temos aqui uma tarefa indicada para cada família. As famílias foram contabilizadas, contadas, houve um censo sobre esta tribo e então foi distribuído o serviço de Deus por todos os filhos de Levi. De cada família se teve um número exato, como devemos este exemplo da família de Gerson. Deus disse com muita clareza o que cada família deveria fazer. No verso 29 diz assim: As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo, da banda do sul. E no verso 32 ainda lemos: O príncipe dos príncipes de Levi será Eliezer, filho de Arão, o sacerdote.
terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. E ainda no verso 36 lemos: os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios. Todo o serviço a eles devido, as colunas do pátio em redor e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário para cumprirem seus deveres prescritos, em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Vemos por este texto aqui como Deus dá instruções muito precisas e claras, o que cada família no fundo deveria fazer. E vemos também que caso as famílias desobedecessem, haveria consequências. As pessoas não se poderiam relacionar com Deus de qualquer forma, ainda que Deus fosse um Deus de amor, ainda que Deus quisesse que o povo estivesse próximo dele. O povo deveria ter consideração, temor, respeito por Deus. Vemos que muitas vezes, e aconteceu, e quem conhece ou já viu o filme Os 10 Mandamentos, sabe que o povo constantemente estava a desobedecer a Deus. Era só Moisés se afastar um pouco mais, e ou às vezes Moisés até estava presente, e o povo se afastava de Deus. E era necessário que Deus mostrasse que o serviço que o povo lhe prestava deveria ser feito com ordem e decência. Por isso Deus então mostra e dá orientações muito claras. Tudo deve ser feito então de uma forma sistemática, com cuidado e com muito zelo. E no fundo essas orientações ainda se mantêm para nós hoje em dia. Por vezes as pessoas acham que se podem relacionar com Deus de qualquer forma. É verdade que Deus é amor. É verdade que Jesus Cristo disse: não vos chamo mais servos, mas amigos. Mas isso não faz com que nós desrespeitemos a Deus. Devemos considerar e ter a nossa relação com Deus, percebendo que com Deus nós devemos ter temor e respeito. Isso não quer dizer que não o amemos e que não estejamos alegres e felizes por poder estar na presença de Deus, mas deve ser feito com esses sentimentos também. Olhando para o capítulo 4, nós vamos tentar entrar um pouco também ainda neste capítulo. Vemos como ele faz esta descrição, continua a fazer esta descrição do serviço dos levitas. Estas 3 famílias receberam o trabalho diretamente das mãos de Deus para poderem executá-lo. E vemos isso então no verso 1 do capítulo 4. E diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, de idade de 30 anos para cima até aos 50. Serão todo aquele que entra neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Notemos aqui que a idade dada é dos 30 aos 50 anos, para poderem desempenhar este serviço na obra de Deus. Tudo é dito que deve ser feito, assim bem como os limites do trabalho e a atividade que eles deverão desempenhar neste mesmo serviço. Deus tem todo o cuidado ao dar as orientações. O verso 15 continua: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-los. Mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas santas, para que não morram. Estes artigos eram usados e tapados em primeiro lugar por Arão, o sumo sacerdote, e os sacerdotes. E depois encontramos os filhos de Levi, que eram responsáveis por transportar todos estes utensílios. Os versos seguintes, no verso 21, diz ainda: disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, de idade de 30 anos para cima até aos 50. Será todo aquele que entrará neste serviço, para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar as cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles de animais marinhos, que está sobre ele,
e o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos dos seus serviços dos filhos dos Gersonitas, e toda a sua carga, e tudo o que devem fazer será segundo o mandato de Arão e de seus filhos. E lhes determineis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Nós vemos que estas três famílias dos levitas, deveriam trabalhar em equipa. Eles deveriam poder coordenar de tal forma o seu serviço que ele era feito com rapidez, pois todos tinham exatamente designado o que deveriam e não deveriam fazer. O verso 29 continua: Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isso será o que é a sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas cortinas e as suas colunas, as colunas do pátio ao redor, e as suas bases e as suas estacas e as suas escordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E designarei, nome por nome, os objetos que devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Nós vemos como Deus designou exatamente o que cada pessoa deveria levar. E vemos também que estas três famílias deveriam trabalhar em conjunto para que este serviço fosse realizado da melhor forma possível. Como seria bom se nós hoje vivêssemos estes princípios na Igreja Cristã também. Trabalhar em equipa, trabalhar em unidade. Não cada um puxando a brasa à sua sardinha, mas cada um fazendo exatamente aquilo para que foi chamado. No próximo programa nós continuaremos a olhar para este livro de Números e a retirar lições bem práticas para o nosso dia-a-dia. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.